que a diabetes faz no nosso olho, tá? Então, antes de mais nada, vocês não tiveram endócrino ainda, né? Já tiveram? Então, quanto tempo antes da diabetes aparecer, o corpo já tem problema? Isso aí eu não sei. Isso aqui, ó, a história natural do diabetes, tá, pessoal? Aqui, ó. Esse é um gráfico que ele mostra daqui para frente, essa parte aqui, é o tempo zero. O que é o tempo zero? É o tempo que o exame laboratorial vai alterar. A pessoa vai falar, sou diabética, tá? Aqui é o tempo zero em anos, tá? Então, 5 anos, 10 anos, 5 anos, 20, 25, 30. E aqui é o tempo pregresso, tá? Ou seja, nessa área azul aqui, a pessoa não é diabética ainda, tem o exame laboratorial. Só que o que acontece? Se a gente for analisar os parâmetros, no caso hormonais dessa pessoa, ela já tem sim alterações antes do exame alterado. Quando o exame altera, quando o exame dá ali diabético, mais do que 125, é porque aquele corpo já não conseguiu, pelos mecanismos compensatórios, conseguir mais regular essa glicemia. Então, estou mostrando aqui para vocês que 10 anos antes da pessoa descobrir que ela é diabética, ela já tem problema, porque a resistência à insulina dela sobe, e aí ela passa a utilizar menos a insulina dela fisiológica, e aí um mecanismo de compensação, o corpo passa a produzir mais insulina, porque a resistência está grande. E aí o pâncreas produzindo mais insulina, ele consegue manter os níveis de glicemia normais. Só que chega um tempo, chega uma hora, que o pâncreas ele está trabalhando tanto para produzir essa insulina que ele entra em falência. E aí a produção de insulina começa a cair, e nessa hora que a gente tem a glicemia alterada no exame laboratorial. Então, quando a pessoa fala, eu comecei a ter diabetes hoje, fiz o exame deu hoje, teoricamente ela já está há 10 anos na luta ali, né, para compensar esse diabetes que ela teve. Eu estou falando de um diabetes provavelmente do tipo 2, né, porque o tipo 1 pode ser de um dia para o outro, isso aí, esse ataque mais súbito, né? E aí, por que está acontecendo isso? Por que está tendo uma epidemia tão grande de diabetes? Isso daqui é um dado do 2017, tá? É um dado do Vigitel. O que é isso? Esse é um inquérito que é feito por via telefônica. A pessoa recebe o telefonema da empresa, a empresa vai fazer uma pesquisa, liga para a casa da pessoa e pergunta, vem cá, quantas pessoas moram aí, qual é a altura, qual é o peso, né? E a gente observou que a gente está com epidemia de excesso de peso no país. Pode observar aqui, ó, todas as capitais, com exceção aqui de Palmas, né, ele tem mais do que 50% de peso de população acima do peso ideal. Então, se a gente sabe que o fator de risco para o diabetes é o excesso de peso, praticamente mais da metade da população está em risco de desenvolver o diabetes tipo 2. Então a gente é considerado um país tropical, um país que tem praias, etc., só que o povo não faz exercício, né? Não se alimenta bem por questões aí econômicas, sociais, etc. E ocorreu uma explosão do número de diabetes no Brasil, tá? O excesso de peso cresceu e a incidência de diabetes também. Vou mostrar aqui para vocês. Por esse mesmo estudo, ele mostrou que o diabetes cresceu 61% em 10 anos. Ou seja, bastante, né? Cresceu 61% em 10 anos. Só em Porto Velho aqui, ó, o último dado que eu tenho, 6,8%. 7% da população tem se auto-intitula diabético. Tá? Só que se tu pegar esses próprios dados aí, a gente sabe que 50% das pessoas que têm diabetes nem sequer sabem que tem, porque não fazem exames. Então, pode botar aí 14% aí dessa população. Professor, esse corte de 10 anos é de 2006 a 2016? Até 2017.
Então, o que acontece? Se você raciocinar, 14% da população é diabética, mas a pessoa que tem diabetes, ela não mora sozinha, né? Ela tem um pai, tem uma mãe, tem uma esposa, um filho, etc. Então isso daqui, ele vai alterar a dinâmica da família em pelo menos os 40% da população. Porque a pessoa que tem diabetes, ela não pode comer tudo, às vezes a alimentação vai ser um pouquinho alterada, a casa já tem umas restrições de alimentos, porque a pessoa já vai consumir demais, etc. Olha a diferença aqui, ó. Países em desenvolvimento, olha o boom que está dando aqui, ó. Aumento muito expressivo de diabetes. Por que isso ocorre? Por que no país em desenvolvimento está ocorrendo um aumento muito maior do que nos países desenvolvidos? Justamente por vários fatores assim, de acesso à comida, de qualidade, né? A pessoa às vezes não tem tempo de fazer exercício, ganha muito pouco, e ela vai se entupir de carboidrato, e aí ela fica cada vez mais com sobrepeso, e aí vai desenvolvendo cada vez mais cedo diabetes. Diabetes, pessoal, ela é a doença hoje que mais mata no Brasil, é diabetes. De todas as doenças. Só que ela é muito subnotificada. Porque às vezes a pessoa morreu por conta do diabetes, mas no atestado de óbito dela está lá, infarto do miocárdio. Só que ela só infartou por causa do diabetes. Ela teve um AVC. O AVC dela só ocorreu por causa do diabetes. Se ela não tivesse diabetes, ela não ia ter um AVC tão jovem. Então o diabetes ele é uma doença base de várias outras doenças e de pelo menos aí os 40% de todas as internações têm relação com diabetes. Todos os pacientes renais, quem já foi no centro de diálise, perguntar para 10 pacientes aí novos com lado por causa do diabetes. Isso gera o quê? Um custo altíssimo, né, para a saúde do país. Mostrando para vocês aqui a nossa relação hoje, que a gente usa para fazer esse acompanhamento desses pacientes. A gente usa hoje a hemoglobina aplicada, uma hemoglobina A1C, tá? Que ela vai mostrar, vai refletir nos últimos 90 dias de controle glicêmico desse paciente. Muita gente se preocupa com a glicemia de jejum. Só que a glicemia de jejum ela vai mostrar aquele dia. E geralmente quando a pessoa vai fazer exame, que ela sabe que ela vai fazer exame no dia seguinte, o que ela faz no dia anterior? Se controla, né? E você sabe que vai no dentista, você não passa fio dental? Mesmo que você não passa a vida toda, mas no dia que você vai, você usa. Então, a glicemia de jejum, ela pode confundir, ela pode mostrar uma realidade que não é o que o paciente vive diariamente. Como a glicada é a média nos últimos 90 dias, não tem como ele pular esse exame, não. Então, a gente sempre bota como meta uma glicada de 7, que não é muito absurdo, tá? Equivale a uma glicemia de jejum de 6,70 para ter o mínimo de problemas oculares possíveis para esse paciente. Aqui mostrando que é muito mais fácil você controlar o diabetes tipo 2 do que o diabetes tipo 1. Só 10% da população que tem diabetes tipo 1 consegue ter um controle ideal. Enquanto quem tem diabetes tipo 2, 26%. Por que isso? Porque o diabetes tipo 1 realmente ele precisa da medicação. Não tem como ele controlar sem a medicação. Ele falta, né? Ele não consegue o remédio, não usa no horário certo. O tipo 2, por mais que ele tenha outros problemas também, mas pelo menos ele produz um pouquinho de insulina. Então ele consegue controlar um pouquinho melhor. Dito isso, a gente vai falar o quê? Da nossa retina, tá? Aqui é uma foto de uma retinografia, tá? É a foto real da nossa retina no fundo do olho. Como eu falei para vocês, a retina é o único órgão do corpo que a gente consegue observar os vasos sanguíneos.
gente olha ali olho nu, usa um oftalmoscópio direto e vê os vasos. E aí a gente sabe como que está a doença, o diabetes atacando aquele paciente. A gente sabe que se aquele paciente está ruim, se aquele paciente está leve, se aquele paciente precisa de um suporte mais avançado, porque a gente está ali vendo os vasos dele. O vaso do olho. Só que o vaso do olho é o mesmo vaso que é do coração, é o mesmo vaso que é do rim, porque vai afetar o vaso do corpo inteiro. Não é uma doença local, é uma doença sistêmica. Só que o que acontece? Pelo olho, eu classifico o risco desse paciente vir a falecer, o risco desse paciente vir a ter um infarto, o risco desse paciente vir a ter um AVC. E aí eu consigo separar esses pacientes em pacientes de baixo, médio ou alto risco. E a vantagem disso é que eu faço isso daí tranquilamente em 500 pacientes no dia. Sozinho. Eu classifico. E aí eu dou atenção para aquele paciente que está precisando só. Isso para o SUS é fundamental, porque a gente não vai ficar fazendo um bocado de exame de coração, de rim, de fígado, para quem a gente sabe que não vai ter nada. Porque ele já fez um exame que é considerado biomarcador, que é o exame de fundo de olho, o mapeamento de retina. Então aqui são só alguns estudos que estão mostrando para vocês a relação entre a retinopatia diabética, observada no fundo do olho, com algumas doenças sistêmicas, né? Então o grupo apresentou aqui, ó, retinopatia moderada. Ele tem um infarto agudo do miocárdio, chance 3 vezes maior do que a pessoa que não tem uma retinopatia diabética moderada. Doença coronariana, 2 vezes mais. Retinopatia proliferativa, se já é um quadro mais avançado, ele tem 50% de chance de ter uma insuficiência renal em 5 anos. A diálise é um dos mais altos custos do SUS, porque aquela pessoa fica indo lá dia sim, dia não, pro resto da vida. Aquele aparelho é caríssimo, os kits são caríssimos. Então, se eu puder evitar que uma pessoa chegue nesse nível, dar atenção para aquele paciente antes que ele tenha uma retinopatia proliferativa, eu vou evitar que ele vá para a diálise também. E aí eu vou economizar muito dinheiro. Então aqui são só alguns exemplos, tá? Mas a classificação da retinopatia pode inclusive mudar condutas cirúrgicas de outra especialidade. O paciente tem um aneurisma, mas ele tem retinopatia proliferativa. Era o aneurisma que o médico tinha dúvida se ia operar, agora ele tem certeza que ele vai operar, porque esse aneurisma vai romper. O vaso dele já está muito defeituoso, já está muito frágil. A chance de romper é muito alta. Então isso aqui são dados americanos, a gente não tem dados brasileiros, mas só para vocês terem uma ideia, hoje, o paciente que tem retinopatia diabética, no caso, ele precisa de um tratamento, ele precisa ser acompanhado. Só que quem que consegue ser acompanhado? Dados americanos mostrou que quem precisa de tratamento, só 26% conseguem ser tratados. Imagina aqui, deve ser pior. Porque aqui, nem sequer médico de retina vai ter no SUS. Se a gente vai no hospital, fica lá rodando, aí vai chegar para o médico de retina e fala que não tem aparelho, e não tem isso mesmo. Então isso daqui é uma doença que precisa de atenção, justamente para evitar que o paciente ele venha evoluir com cegueira, e o impacto da cegueira nesse paciente é devastador para a vida dele. Muita gente que tem diabetes, eles não cuidam do diabetes porque eles acham que é só uma brincadeira de glicemia ali, que não vai dar nada. Agora que eles começam a perder a visão, aí eles querem pegar as rédeas de volta, só que às vezes já é tarde. O que acontece? Isso daqui, ó, é um estudo quali, é um estudo onde eles fizeram um questionamento para várias pessoas de várias doenças. E aí eles perguntaram, na escala de 0 a 10, qual é o nível de desespero que você tem? Qual é o nível de estresse? Você tem depressão? Você não tem depressão? Você deixou de fazer suas atividades? Não deixou? E foi fazendo um score nesse estudo. Foi pontuando a resposta de cada doença para comparar com a cegueira. E olha só, isso daqui, ó, é uma cegueira, uma deficiência visual leve. 20/70, o paciente nem enxerga, ele tem só uma perda de 2 linhas de visão, mas é uma deficiência leve, só que o nível
de sofrimento que os pacientes relataram foi equivalente a um câncer de mama em quimioterapia. Para vocês entenderem o nível de desespero que a pessoa chega quando começa a perder a visão. A mulher sabe que quer ter um câncer de mama e não quer estar fazendo quimioterapia. Ela sabe o que está sofrendo. O cara que tem cegueira visual leve também, mesmo nível de sofrimento. Então, às vezes, você desqualifica às vezes, o sofrimento da pessoa. Ele chega com um lado, olha, eu estou com cegueira visual leve. Você pensa, é leve. Não, mas o cara está sofrendo. Né? E se for avançado, pior ainda, né? Uma cegueira mesmo é equivalente a um AVC com derrame com sequelas graves. A gente foi feito para enxergar. A pessoa que enxerga, que sempre enxergou, ela não sabe viver de outra forma. Então a maioria desses pacientes aí, que já chegam com um quadro de cegueira, isso é dia a dia, eles querem se matar mesmo. É depressão, não quer voltar em consulta, né? Não quer mais ir. Então é difícil, a gente não pode deixar eles chegarem nesse nível. Tem que tentar conscientizar eles, para eles passarem na consulta com o médico especialista, para evitar tudo isso. Eu vou mostrar para vocês que dá para evitar. Qual é a chance do paciente ter isso aí? 5 anos, 50% vai ter algum grau de comprometimento retiniano. Em 10 anos, 90%. Ou seja, todo mundo. É só uma questão de tempo. Tá? Então, o paciente que tem diabetes, ele deve ser acompanhado, ele deve ser investigado. Porque no início da doença tem como prevenir tudo isso. No final não tem como mais. Aula de anatomia básica para vocês. Vaso. Aqui é um canalículo vascular, tá? Aqui temos aqui a íntima. A gente tem aqui a média. E a gente tem um pericítio. O que é o pericítio? O pericítio é essa célula aqui amarela, que ela funciona como um suporte para os nossos canalículos, os nossos vasículos do nosso corpo, tá? Então, ele funciona como se fosse um anteparo que ele impede a deformação vascular. O pericítio ele tá presente na retina e ele está presente também em outros sistemas vasculares, como o rim, por exemplo, etc. Por isso que o mecanismo que eu vou mostrar aqui para vocês, que acontece com o diabetes, isso aqui no caso é do olho, acontece de forma semelhante em outras partes do corpo. O excesso de glicemia, ele é absorvido aqui pelos pericítios. Os pericítios eles vão liberar fatores de glicolização. Fatores de glicolização vão liberar radicais livres e esses radicais livres vão oxidar. Basicamente, o que vai acontecer? A oxidação faz o pericítio morrer e entrar em apoptose. Ou seja, a célula deixa de existir por conta do excesso de glicemia. Então, se aqui os canalículos eles perdem o pericítio, eles perderam a estrutura que fazem com que o vaso tenha um suporte. Se eu não tenho mais suporte ali, se ali eu crio um ponto de fragilidade, a pressão interna dos capilares faz com que o vaso ele se dilate naquela região. E aí a gente tem o microaneurisma, que é a primeira alteração do diabetes no olho. O microaneurisma é uma dilatação sacular pequena nos capilares da retina. Então, observando ali, fazendo um fundo de olho, o médico vê um bocado de pontinho vermelho ali no fundo do olho do paciente. Isso já é consequência do diabetes de anos e anos e anos mal resolvido, né? Como esse microaneurisma ele é incompetente, o que é incompetente? Ele não consegue conter toda a circulação dentro dos canalículos, o produto dele começa a extravasar e ele começa a exudar. Ele cria exudatos e esse exudato ele começa a acumular na retina. Aqui uma foto aqui para vocês de uma retinografia com bastante exudato, bastante gordura na retina. Essa gordura começa a danificar as células da retina. E aí o paciente começa a perder um pouco da visão. Olha, mostrando aqui um exame que a gente faz, que é uma angiofluoresciniografia. A gente pega, injeta contraste aqui na veia do paciente e tira a foto do olho dele. Todo pontinho branco que aparece aqui na imagem é um extravasamento de contraste, por causa de microaneurisma, que não era para ter. Então esse paciente está tendo alterações da retinopatia diabética.
Outra coisa que pode acontecer é se esse microaneurisma romper. Aí é pior ainda, né? Porque aí rompendo o buraco é maior. Ele rompeu aqui, ó, extravasou bastante sangue. A gente começa a ver um bocado de hemorragia em pontos borrão na retina do paciente. Já é outra alteração, já não é mais bem estudado, já é uma coisa um pouco mais grave. O paciente já tem sangramento na retina. Só que esse sangue, ele, geralmente, ele ia para algum lugar, né? Ele faz falta onde ele não chega. E a retina começa a morrer também. Se a gente não para esse ciclo, se a gente não faz nada para tratar esse paciente, como o paciente está perdendo sangue ali, as células não estão recebendo o nutriente adequado, ela começa a morrer. E é por isso que não tem mais jeito quando o paciente chega muito tarde para a gente. Porque o tecido é insubstituível. E aí o tecido morre. Existe um segundo mecanismo fisiopatológico que é a hipertrofia da média. Que é isso aqui, ó. Olha só. Esse preto aqui é o volume vascular. Tá? Isso daqui é a média. Tá em azul aqui. A glicolização pode hipertrofiar essa camada do capilar. Hipertrofiando a região azul, o lumen, consequentemente, ele vai diminuir. Porque aqui tem periciclo ainda, o periciclo não vai deixar extravasar para fora, então vai para dentro. E aí, com um lumen tão pequeno, geralmente o sangue não passa mais. E aí o paciente ele entra num problema de isquemia vascular. Aquele mesmo exame que eu mostrei para vocês, exame de fluorescenografia, mostrando algumas áreas totalmente isquêmicas. Essas áreas pretas aqui, ó. Isso não é comum, isso não é normal. Tá? O normal seriam todas as áreas terem essa cor aqui em vidro fosco. Esbranquiçada, porque circula algum contraste ali, se tem alguma circulação ali. Se está tudo preto, é porque aqui não circula mais nada de sangue. Então esse tecido, ele está morto, ou está morrendo. E aí quando o tecido está morrendo, ele tenta pedir socorro, ele cria fatores de crescimento, antes dele morrer, que é um fator químico que o corpo produz para tentar criar novos vasos. Ou seja, é o último pedido de socorro do olho. O tecido está isquemiando, está com falta de sangue, ele libera fator de crescimento. O fator de crescimento vai produzir às pressas vasos novos, a gente chama de neovasos. Os neovasos, eles são produzidos às pressas e aí eles têm um problema também, são muito mal feitos. Mais cedo ou mais tarde ele vai romper e aí vai criar um problema pior ainda. Vai criar hemorragia, vai levar um descolamento de retina, vai levar a retina a descolar. Olha só, isso aqui é uma fotozinha dentro do olho. Esse vaso aqui é o neovaso. Ele nasceu, foi criado às pressas e ele, ao invés de ele ir para a retina, ele foi para o vítreo. Ele foi para dentro da cavidade do olho, na gelatina do olho. Só que o que acontece? Ele pode romper e aí ele rompendo, ó, ele enche o olho de sangue. E esse paciente, ele pode, aqui tem pouco sangue, eu vou mostrar aqui no desenhozinho esquemático, mas ele pode encher o olho todo de sangue. E aí o paciente cega, perde a visão. De um dia para o outro, porque rompeu um vaso carinhoso, encheu de sangue o olho dele, ele dormiu enxergando, acordou sem enxergar nada. Outro mecanismo, o neovaso grudou aqui, ó, no vítreo. Vamos supor que isso aqui é o vítreo, essa região aqui roxa, tá? E aí o neovaso, depois de um tempo, ele morreu. Ficou branco, ficou esclerosado, porque ele é muito defeituoso, às vezes ele não se sustenta por muito tempo. Só que quando ele morre, quando ele esclerosa, ele fica branco, não tem mais circulação de sangue, ele encurta. Ele não fica do mesmo tamanho, ele tem uma contração. Nessa contração, ele está ancorado aqui, no vítreo, e está ancorado aqui na retina. Uma das partes vai ter que ceder. E geralmente quem vai ceder é a retina. Então ele puxou aqui, ó, esse roxo aqui que é a retina, ele puxou a retina para cima. Ele descolou a retina. E aí o paciente também deixou de enxergar.
também perdeu visão. É um processo mais demorado, é mais longo, né? Mas só se resolve com cirurgia. Tem que cortar aqui essas trações e tem que reposicionar a retina. Qual o problema do paciente diabético? Ele não acredita que vai acontecer nada disso, ele acha que está tudo certo, tá? Isso daqui é a mácula, essa região aqui, ó, pontilhada, é a região que tem 90% da visão do paciente, é a visão mais fina dele, só que às vezes as lesões do diabetes, elas estão na retina inteira, mas poupam a mácula. Então ele não sente, ele não percebe que a visão dele está ruim, que a visão dele vai ficar ruim, porque a mácula está boa. E às vezes a gente fala para o paciente, olha, você vai ficar cego, olha, está muito ruim a retina. Ele não acredita, não, mas está tudo certo, está tudo bem. Por quê? A visão é só isso aqui, ó. A visão que ele percebe é isso aqui. Só que a retina é tudo isso aqui. Então tem que avaliar tudo, né? Porque às vezes já está com o vaso aqui rompendo, aqui já tem o neovaso, aqui já tem uma área de isquemia produzindo fator angiogênico. Isso tem que ser tratado para não comprometer a mácula dele. Se alguém quiser perguntar, pode perguntar. Só falando aí. Maculopatia. Falaram depois? Naquela outra lá, que você mostrou lá no teatro. Qual? Aqui? Em cima, lá, aquele não, aqui não tem nada. Aqui está normal. Está normal. Então, uma foto ampliada na retina só. Aí, ó, o que acontece? A maculopatia diabética é quando pega a mácula, o paciente já percebe, né? A maculopatia pode afetar uma parte só da mácula, um pouquinho só, pode afetar ela de forma mais difusa. Olha só. Pegando tudo aqui, extravasamento de líquido aqui, ou pode gerar uma isquemia por aquele mecanismo que eu expliquei para vocês, de constrição vascular. A cor até mudou, ficou meio branco, meio pálido, deixou de funcionar. Isso daqui vai gerar um tratamento para a gente. Cada alteração que a gente observa na retina tem um tratamento específico. Pode ser um laser, pode ser uma injeção, eu vou falar de cada um para vocês. E pode ser uma cirurgia também. Isso aqui, ó, são algumas lesões que a gente observa no fundo do olho. Tá? Todas essas lesões são lesões relacionadas ao diabetes. E elas servem para a gente classificar a doença. Como que o médico aqui no Brasil, ele faz uma classificação igual o médico que trabalha nos Estados Unidos. Porque existe uma padronização. As lesões, ele vai identificar. Ele vai ver uma lima, ele vai ver um neovaso de disco, né? E ele vai ticar todas as alterações que ele está vendo no fundo do olho. E de acordo com a pontuação de cada lesão, ele vai classificar essa retinopatia diabética. E essa classificação, ela é importante porque vai predizer para a gente o risco do paciente perder a visão. Em quanto tempo, qual é o tratamento que a gente vai iniciar para ele e qual é a conduta que a gente vai ter em relação às outras doenças do corpo também. Então aqui, vocês observam aqui, ó, que a pontuação ela vai aumentando, tá? 21, 31, 41. Então a classificação da retinopatia diabética vai ficando cada vez mais grave. Uma retinopatia diabética não proliferativa, muito grave, o paciente tem 62% de chance de ficar cego em 4 anos. A chance de ele ficar cego é maior do que de ele não ficar. Então ele tem que se cuidar, né? Ele tem que mudar tudo, estilo de vida, alimentação, iniciar um tratamento. Qual é o tratamento que se faz? Hoje, o melhor tratamento para diabetes, né, dependendo muito do caso, eu mostrei algumas fotos aqui para mostrar que existem vários casos específicos de retinopatia, mas o melhor de todos é o laser.
Por quê? O laser ele vai quebrar aquela fisiopatologia que eu mostrei para vocês. O laser ele vai matar o tecido que já está escuro, impedindo que ele produza fator androgênico, impedindo que os neovasos eles nasçam. E o laser vai grudar a retina, impedindo que ela descole também. Então, o paciente que faz laser, que trata a sua retinopatia com laser, ele vai praticamente impedir de ficar cego. Quantos tratamentos preciso fazer? Só um. Só uma vez na vida. Se ele faz, ele deixa a retina dele segura, grudada, sem neovaso, e a visão dele também não vai ficar mais tão prejudicada quanto ficar cego. Só que, como eu falei para vocês, tudo no seu tempo. A maioria já chega, já não dá mais para fazer nem laser, porque a retina já descolou, já está cheia de sangue, a gente não consegue mais ver a retina. Então, a orientação é importante, tem que falar. Muitos pacientes têm acompanhado certinho no endócrino, mas não vão ao oftalmo. Ou então, quando vão ao oftalmo, não vão fazer óculos, aí nem olha para a retina. E aí a doença vai cada vez mais evoluindo. Mostrando aqui para vocês, ó, como é que é um tratamento a laser. Cada pontinho desse branco é um tirozinho que a gente faz de laser. Aqui é a área que não pode fazer, porque aqui é o nervo óptico. E aqui é a mácula que o paciente enxerga. Então essa área aqui a gente tem que poupar, porque se eu fizer laser eu vou queimar essa área e vou praticamente criar vários escotomas, vários pontos pretos aí no campo de visão central do paciente. Então a gente poupa essas regiões e faz laser aqui da periferia, da média periferia até a periferia. Tratamento, na minha opinião, o melhor tratamento que existe é o laser. Só que tem outros também. Como a gente não pode queimar a mácula com laser, a gente tem que fazer alguma coisa. Ela está cheia de líquido ali, está exudando. A gente pode fazer alguns quimioterápicos aqui, que é a famosa injeção ocular, que a gente faz no olho. A gente libera uma injeção que tem fatores anti-angiogênicos. Por quê? Porque se ele não libera fatores angiogênicos, que é para produzir neovasos, para aumentar a permeabilidade vascular, então a gente vai criar um ambiente anti-angiogênico, que é através das injeções. As injeções são quimioterápicos muito eficientes, que tem uma resposta muito boa em relação à acuidade visual, só que ela precisa ser repetida, às vezes, mensalmente, até a resolução completa do quadro do paciente. E ele precisa também acompanhar e fazer uma dieta para manter esse quadro estável. Não adianta nada o paciente fazer um tratamento desse e depois descontrolar o diabetes dele, porque a inflamação vai voltar também. Aqui uma tomografia da retina, um exame que a gente faz para acompanhar esses pacientes. Esse de cima aqui, ó, o baseline, é uma retina edemaciada. Ela está lixada, ela está grossa. Essa parte preta aqui, ó, que está preta é líquido, tá? E aqui o mesmo paciente com a retina normal depois de 3 meses de tratamento. Então ele voltou a enxergar por conta dos fatores angiogênicos que foram injetados no olho dele. E o último caso, o caso mais complicado, é a vitrectomia, que é a cirurgia em si, tá? A gente vai entrar dentro do olho, vai drenar aquele sangue que está dentro e vai cortar todas as trações que estão descolando a retina e vai fazer um laser ali dentro do olho também, tá? O paciente só chega nesse ponto se ele já estiver muito ruim. Se o paciente geralmente quando faz vitrectomia, geralmente já está cego. O objetivo da cirurgia é trazer um pouquinho de visão para ele ter um pouco de independência. Depois que a retina já está descolada, está com sangramento, está esquilhada, ela não vai mais voltar a funcionar como era antes. Ele não vai mais voltar a enxergar, mas ele vai ter uma visão funcional. Ele vai ter uma visão de conseguir andar sozinho, fazer as coisas de casa, não precisar de bengala para se locomover. Então, uma visão, pelo menos, para dar um pouquinho de qualidade de vida para ele.
Foto da retina. É isso aí. Pessoal, dúvidas? Esse aqui era endócrino, né? Falaram isso aí na aula de endócrino? Não? Que tinha que investigar. Tarde também foi o Só que tem que investigar. Bota a É. Na mata também. Acho que era uma das mais falou. Tem muito paciente que acompanha o endócrino que nem sabe que precisa acompanhar o olho também. Eles, principalmente, eles falam que a glicemia está controlada, então eles não vão atrás. Só que o que acontece? É algo que ia ficar muito disciplina, mas o principal fator de risco, se vocês não perceberam, é o tempo de doença. O principal fator de risco para você ter um problema no olho é o tempo, não é o controle. Se um cara está descontrolado, mas ele tem um ano de diabetes tipo 1, tem um ano de doença, ele não vai ter nada. Pode estar 500 a glicemia dele, não vai ter nada. Ele só tem um ano de doença. Agora pega esse mesmo paciente que coloca 10 anos de doença. Ele vai estar ruim, ele vai dar algum problema. Então, independente do controle que ele seja, o paciente tem que acompanhar. Se o paciente é diabético tipo 1, com 5 anos ele começa a acompanhar o olho. Se o paciente é diabético tipo 2, o tipo 2 ele descobre tarde, ele já é aquele cara que tem problema de insulina, aquele cara que fez um exame ali laboratorial de rotina e descobriu, ele já tinha diabetes. Aí o tipo 2 não, imediato, ele já tem que começar a tratar, começar a acompanhar. E aí a gente descobre. Tem muito paciente que eu descubro na consulta que ele é diabético. Nem ele sabe. Por causa do olho dele. Porque tem lesão ali que vocês viram que são específicas do diabetes. Não dá em outra doença. Então se o paciente tem essa lesão, diabético. E o laser vai indicar com O laser, quando ele já tem uma retinopatia severa, ele já está querendo criar esses neovasos aí que eu mostrei, o laser vai queimar tudo isso. Ele vai queimar todas as áreas de região que estão isquêmicas, que estão produzindo fator geogênico, e aí vai evitar que impere mais esses fatores. E aí, se é um neovaso, tem toda aquela cadeia de descolamento e hemorragia que eu mostrei para vocês. Então, no começo não tem muito o que fazer, né? Já acompanha. Não, no iníciozinho você tem um microaneurismazinho que não faz nada. A não ser que a pessoa tenha um azar daqueles microaneurismas serem na região macular, que aí começa a extravasar muito líquido, começa a dar edema, e a visão começa a ficar meio ruim do paciente. Aí a gente consegue fazer injeção, para dar uma enxugada ali, para dar uma drenada daquele líquido. Né? Mas se não pegar a mácula, ele vai acompanhando, começou a alterar ali e faz o laser. O laser, a gente tem uma janela de tratamento. Não é bom fazer nem muito antes, nem muito desnecessário, não vai precisar, nem muito depois. Embora, alguns casos, a gente sabe que aquela pessoa é descontrolada demais, está com glicemia 400. Ainda bem que tem muito neovaso, mas a gente já faz o laser, porque sabe que vai ter. Não vai esperar, mas daqui a 6 meses eu vejo se vai precisar. O cara mora no Amazonas, resolveu daqui a 2 anos de novo com o médico. Não faz logo, protege o olho dele. Mal não faz. Né? E vai proteger já a visão dele possível descolamento. Você fornece os lasers ou não? A questão é que o SUS fornece tudo, né? Só que não tem. Fornecer, teoricamente, fornece tudo, né? Na teoria, né? Professor, quando o paciente com retinopatia vai fazer a tomografia de retina, o senhor mostrou? Todo paciente tem que fazer. Que tem as reações. Porque às vezes, o que acontece? Você está fazendo uma avaliação, né? Você vê ali o fundo de olho, tá? Fundo de olho, para vocês, o médico pergunta, eu quero ver fundo de olho. Quando o cara vai e faz um fundo de olho, ele vê só isso aqui, ó. Essa areazinha aqui, ó. É isso que é o fundo de olho. Só que ele perde tudo isso. Então ele vê em média 20% do sol da retina. Só que a lesão pode não estar no fundo do olho. A lesão pode estar na periferia, iniciando. Então o ideal é a gente fazer um mapeamento completo, fazer uma retinografia para investigar aquele paciente de risco, se ele tem chance de ter esse problema. E a tomografia é importante porque isso daqui, ó, e isso daqui
É uma diferença de 1 milímetro só. Não consegue olhando, examinando o consultório, detectar isso daí. Só através da tomografia que vê isso daí. Mais dúvidas? Não, estou liberado. Zamas, baby. É possível. Ei, mas não foi fácil. Quando ele terminar a peça, você pode acionar. Pois é, eu saí dessa vida, ano passado, vai passar a vez você mais porque eu estava certo. Aí você é melhor que sabe o que está sendo. 3 que você gritou, eu quero alguma coisa. Mas muito ruim entre as mulheres. Mas você não mais que não tem. Mas dois textos da por quê? E onde tu viu? Já a mulher é o contrário. Olha, tem uma coisa. Vai quando faz assim, ó. Não foi. Ele
deficiência, então. Vamos passar